Vamos iniciar hoje o nosso estudo, esse tempo, aprendendo sobre intercessão, amém? Intercessão, uma chamada de Deus para o seu povo. A intercessão é uma convocação do Senhor para a sua igreja, amém? Então hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula, nesses dias, vão ser 6 aulas, amém? E hoje nós vamos falar sobre intercessão, suas definições, Teremos alguns temas a ser tratado nessa aula, que eu creio que vai ser de grande valia, e nós vamos aprender muito aos pés de Jesus, amém? Quantos estão dispostos aqui a aprender? A receber de Deus? Vamos orar? Coloque a mão no teu coração. Pai, eu quero declarar, Senhor, sobre esta noite, sobre esse dia, que o Senhor fez, que o Senhor nos deu, que nós possamos aprender do Senhor, nós possamos assimilar, dar entendimento aberto para cada um dos teus filhos agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E que seja levado cativo diante do Senhor todo pensamento, Senhor, a obediência à tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, querido? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, arigatou. Capítulo 2, versículo 1. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Amém? Deus está nos convocando a orar, a interceder por todos os homens, amém? E por todas as autoridades, amém? Certo? A palavra grega aqui usada para intercessão é uma palavra chamada entelx, significa aproximar para conversar. Entelx é um termo utilizado para entrar na presença de um rei, amém? E também para entrar na presença do Senhor em intercessão. E essa palavra entelx significa se apresentar diante do Senhor em favor de outros. Então, interceder é se apresentar diante de Deus em favor de outras pessoas, amém? De outro. E essa palavra é o que significa intercessão. Então, quando nós falamos desse tema que é uma chamada de Deus para o seu povo, você vai entender nesses dias o quão é importante os intercessores, amém? O quão é importante, indispensável que você interceda. Porque o Senhor libera a vitória quando nós intercedemos, amém? O Senhor entra em favor, nós entramos em favor diante de Deus e Deus responde mediante a oração, mediante a intercessão, amém? Então, a intercessão é uma chamada para nós, amém? A intercessão é uma das coisas mais altruístas que podemos fazer. Não estamos orando por nós mesmos, mas estamos orando por outras pessoas. A Bíblia nos orienta o seguinte: não busqueis aquilo que é apenas seu, mas busque em favor de outros. Amém? Então, interceder é um ato de amor, é um ato de altruísmo. Por quê? Porque a gente não entra na intercessão pedindo algo para nós. Nós entramos na intercessão pedindo sempre o favor, a misericórdia, a salvação, o livramento, a bênção de outra pessoa, amém? E uma das coisas que Jesus nos ensina é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, quem ama, intercede. Quem ama, intercede. Amém? Esse é um dos atos de amor que você pode mostrar para com alguém. Amém? Então, interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa como se fosse a sua própria causa.
Amém? Então, isso significa interceder. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 8 e versículo 9, está escrito assim: Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes respondeu. O que Samuel fez? Atendeu um pedido do povo. O povo chega para ele e diz assim: Samuel, ore por nós. Interceda por nós diante do Senhor. Qual era o pedido da oração? Para que o Senhor nos dê vitória sobre os nossos inimigos. Então nós vencemos os nossos inimigos. Não é por causa da força dos nossos braços. É porque existe um intercessor. Existe alguém que está pleiteando a tua causa diante de Deus. E o Senhor, quando se levanta em nosso favor, inimigo nenhum fica em pé. Amém? O inimigo pode ser forte, mas ele não pode nos derrotar quando tem alguém na brecha orando por nós. Amém? E Samuel, quando novamente convocado para orar pelo povo, e o povo chega diante dele, Samuel diz assim, 1 Samuel 12, 23, Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha para você ver como que o profeta encara a intercessão. A intercessão, além de ser um ato de amor, um ato altruísta, ele é uma responsabilidade de Deus dado para os intercessores. Ele disse, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Deixa eu chamar uma coisa para você. Não são os intercessores que se auto-chamam. É Deus que convoca. Amém? E diante da convocação nós podemos dizer sim e dizer não. Nós podemos obedecer ou desobedecer. E Samuel disse que é pecado não orar. É pecado não interceder. E ele diz, longe de mim pecar contra o Senhor, não intercedendo por vocês. Amém? O dicionário Strong define a palavra brecha, né? Ok, vamos voltar aqui um pouquinho antes, né? A intercessão vai trazer a vontade de Deus para a terra. Ela vai mover o coração do Pai. Muitas vezes vai alterar os juízos estabelecidos por Deus. Vamos ver lá o que diz em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, diz assim, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Você pense só, o Senhor estava procurando um homem para se colocar na brecha, diante do Senhor, para que ele não destruísse, mas não achou ninguém, amém? Ninguém ele encontrou. Outro texto eu quero dizer para vocês aqui, Isaías 58, 12, também diz assim, né? Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Também está escrito em Amós, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Olha para você ver, quem é o intercessor? Diante desses três textos que nós acabamos de ler, ele é um reparador de brechas, amém? A palavra brecha é definida como, no grego, pérites, que significa uma ruptura, brecha ou uma fenda, especialmente uma fenda na parede. Então, o que significa? O intercessor, ele é aquele que tapa as brechas, amém? São fendas, parecem pequenas, mas são fendas que podem gerar rupturas, ou podem ser fendas que são ponto por onde o inimigo pode
entrar, amém? Apesar de ser pequena, elas são brechas, são frestas, por onde o inimigo pode colocar alguma ferramenta ali e começar a abrir um buraco maior. O intercessor é aquele que vê essas brechas. E o que ele faz? Ele vai lá e tampa. Sabe o que significa isso? É quando você vê alguma coisa que começa a acontecer na vida de uma pessoa. Ainda não aconteceu um desastre total. Mas você já, como alguém que tem a percepção e Deus está mostrando para você, ao invés de você falar para alguém, sair comentando, olha, você viu como é que fulano tá? Rapaz, fulano é perigoso, hein? Essa decisão que ele está tomando aí vai dar mal na vida dele, né? Certo? Eu falei para ele, não basta apenas você falar. Não basta você ver alguém que está fazendo algo que está errado e que está sinalizando que vai dar errado no futuro. Não basta somente você dar conselho. É importante, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas não é apenas aconselhar e nem ficar conversando com o outro sobre o problema da pessoa, porque não vai resolver nada. Mas como alguém que tem a chamada de Deus para interceder, vai entrar diante do Senhor e dizer, Deus, há uma brecha aqui. O muro ainda não foi derrubado. Ainda não tem uma fenda enorme. Não tem uma ruptura enorme, mas está sendo uma brecha por onde o inimigo pode começar a fazer um estrago na vida dessa pessoa. E o intercessor, ele entra, amém? Para tampar essa brecha. Essa palavra grega peretz ocorre, essa palavra para brecha, ocorre cerca de 25 vezes, amém? Em Isaías 58:12, diz assim, os teus filhos edificarão as antigas ruínas e levantará os fundamentos e muitas gerações será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Olha para você ver, o que o intercessor ele faz? Ele traz edificação das antigas ruínas. Sabe o que significa isso? Isso significa que o intercessor ele entra para restaurar aquilo que já foi destruído. É quando uma pessoa chega muitas vezes derrotada, toda estraçalhada no sentido de dizermos, às vezes com a família arruinada, com o casamento arruinado, às vezes até mesmo com um problema de saúde, com situações de amarras, de cadeias na vida dela, está uma ruína. Os intercessores eles entram para edificar e levantará os fundamentos de muitas gerações. Os intercessores, eles trabalham não só em uma geração, mas em gerações. E eles trabalham para consertar as brechas e restaurar as veredas. Antes era uma brecha, uma rachadura. Depois se tornou uma vereda. O que é vereda? Um caminho. Aquele muro da cidade que estava com uma brecha e que às vezes não foi tampado, aquela brecha ficou ali e o inimigo achou um lugar para fazer daquela brecha um caminho. Então existe uma diferença entre uma brecha e um caminho. Porque um caminho é um muro derrubado, uma parte do muro derrubada por onde se pode passar os inimigos, por onde se pode passar os carros de guerras, por onde se pode passar os cavalos, amém? Então o intercessor, ele é chamado por Deus para levantar, restaurar da ruína, tampar brechas e restaurar caminhos, amém? Caminhos abertos no muro, amém? Então, essa é a nossa chamada como intercessor. Quantos estão entendendo? Amém? Ele não somente faria um muro, que sugere que restauraria a brecha causada por um inimigo, mas ele também estaria na brecha, tapando aquela brecha contra o inimigo através do processo de construção. Quando você vai interceder, Deus vai te levar muitas vezes num processo, amém? Num processo de construção. Então a intercessão ela vai trabalhando de forma processual. Você vai orando, você vai intercedendo, a vida das pessoas por quem você está intercedendo vai sendo transformada, amém? Situações vão mudando, nações vão mudando, famílias vão mudando, pessoas vão mudando, amém? E as situações vão sendo resolvidas. Em nossos dias, a cerca de proteção ao redor de nossas famílias, igrejas e nações estão constantemente num terrível abandono.
Deus ainda está buscando o quê? Intercessores para manter a guarda na brecha e, através da intercessão, ajudar a reparar as fendas. Olha aí, Deus está te chamando para você entrar em favor da sua família. Deus está chamando você para entrar em favor das famílias. Deus está te chamando para entrar em favor da igreja, das igrejas, das nações. Por quê? Porque quando nós oramos e intercedemos, nós levantamos muros de proteção. Amém? Amém? E esses muros de proteção é o que impede do inimigo entrar e saquear a nossa família, saquear a cidade, saquear a nação. Amém? Então, os intercessores, eles precisam estar em volta, cumprindo a sua chamada. Amém? Para que nós possamos ter vitória. E como que nós precisamos disso? Amém? Quantos ataques nós temos sofrido? Quantas situações se levantam? Amém? Mas aonde tem um povo que ora, o inimigo não prevalece. Diga em nome de Jesus. Amém? Amém? Dentre várias características do intercessor, a principal é que ele se identifique com a causa do outro. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 7, diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Romanos capítulo 5, verso 5 também diz assim: ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha, o intercessor, ele precisa entender uma coisa. Ele precisa estar identificado com as causas pelas quais ele vai orar. O intercessor, ele precisa ser tomado do amor de Deus. O que leva você a jejuar por uma pessoa? O que leva você, às vezes, a levantar de madrugada para orar por alguém? O que leva você a estar trabalhando e, de repente, você sentir uma convocação de Jesus e o Espírito Santo diz assim: vai orar. E, de repente, você cair em um quebrantamento, em uma oração de agonia por uma causa. Algumas vezes, você nem sabe por quem você está orando, mas você sabe que foi convocado. Algumas vezes você não tem um entendimento total pelo que você está orando. Outras vezes o Senhor vai revelar para você a causa pela qual você estará orando. Quantos aqui já tiveram experiência de intercessão? De você estar trabalhando, dirigindo, ou às vezes até estar dormindo, de repente você acordar, ou de madrugada, e o Senhor dizer para você: vai orar. E aquela chamada, aquele peso, aquela responsabilidade ficar sobre você até que você ore e até que aquela urgência passa. Amém? Sabe o que acontece isso? Sabe quando que a gente é tocado? Por isso, quando a gente entende que nós fazemos, oramos porque amamos, amém? Então, o intercessor tem que amar. Diga comigo, o intercessor, ele tem que amar. Ele tem que amar pessoas. Ele tem que amar a Deus. Ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e ele tem que amar o seu próximo como a si mesmo, amém? Então você vai sentir um amor, você vai sentir um amor tão grande que você vai chorar por uma pessoa. Quantos aqui já choraram por alguém? Porque você sentiu compaixão por aquela pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há pouco tempo eu tive uma experiência de intercessão muito forte. Eu estava trabalhando, a gente trabalha com reforma, e eu estava sozinho na casa, e de repente eu estava ali louvando ao Senhor, adorando, ouvindo uma canção, e me veio um peso de intercessão. É como se o Senhor enviou uma mensagem, e a mensagem chegou rápido, e de repente aquilo me tomou. E eu comecei a orar por 3 pessoas ao mesmo tempo. E eu comecei a clamar diante de Deus. E eu sabia que aquilo era algo totalmente atípico.
Não era uma oração normal. De onde que veio essas 3 pessoas na minha cabeça? Eu não estava pensando nisso. Eu estava simplesmente adorando ali, com o celular tocando, e eu adorando, ouvindo a canção ali, e ali interagindo com aquela canção, e de repente veio esse peso de intercessão. E eu comecei a orar por 3 pessoas. E o Espírito Santo me levava a gemer por essas pessoas. Eu me encostei na parede que eu não conseguia ficar em pé. Eu tive que me ajoelhar. E eu chorava de uma maneira assim, fora do normal. Era um gemido que trazia minhas entranhas para cima. Parece, sabe, quando você parece que está descendo na montanha russa e sobe tudo e parece que tudo fica aqui em cima. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu chorava copiosamente, mas chorava. Graças a Deus que eu estava sozinho, amém? E eu dizia, Senhor, não permite que essa pessoa faça isso. E eram 3 situações que as pessoas iam tirar a vida. E eu dizia, irmão, com uma convicção que só o céu pode dar. Não toma esses comprimidos. Em nome de Jesus, você não vai tomar agora esses comprimidos. Não se joga na frente do trem. E essa corda, em nome de Jesus, eu repreendo. E eu comecei a orar por essas 3 coisas. Mas era uma convicção tão forte daquela intercessão, eu sentia uma compaixão, um amor e uma misericórdia tão intensa por aquelas pessoas, que as minhas entranhas, elas se mexiam dentro. E eu chorava de uma maneira assim, fora do normal. E eu fiquei ali, não sei por quantos minutos, naquele ato de repreender, de pedir misericórdia, intervenção do céu, que o Senhor entrasse na causa daquelas pessoas e não permitisse que elas tirassem a própria vida, que a vida dela fosse ceifada. Dá, Senhor, uma chance, tenha misericórdia, até que eu senti que aquele peso foi embora. E aí eu senti uma leveza no meu coração. Então o Senhor vai convocar você. E o que você precisa? O intercessor precisa estar conectado com a causa pela qual ele está intercedendo. Porque senão você não flui no Espírito. Você flui na carne. E na carne nós não conseguimos resultado. Amém? Amém, queridos? Né? Então, 1 João 3,16 diz assim: e nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha, glória a Deus, que característica maravilhosa na vida do intercessor. O intercessor, ele é capaz de dar a sua vida pela vida do seu irmão. Ele é capaz de dar a sua vida pela vida do seu irmão, amém? Porque o intercessor, ele imita a Cristo. O intercessor, ele é um imitador de Cristo, amém? Então, para ele, não tem hora, né? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se Deus te chamar, te convocar para orar, quando você estiver indo para dormir, você fala, nossa, eu tenho que dormir. E Deus te chamar. Deixa eu dizer uma coisa, Deus sempre vai te chamar para uma causa. Alguém está precisando. É um irmão teu. Se ele ainda não é convertido, é um irmão teu que ainda não voltou para casa. E Deus está te convocando. Você é capaz de renunciar àquela 1 hora de sono? Ou às vezes nem 1 hora, às vezes aqueles 10, 15, 20 minutos? Então, quem ama, entrega, amém? Do seu tempo, amém? E Deus, uma coisa que Deus ama intercessores. Diga, Deus ama intercessores, amém? Isaías 59:16 diz assim: viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Então Deus olhou para a terra e não achou um intercessor. Havia uma crise de intercessores no tempo de Isaías. A nossa pergunta é, será que nos nossos dias nós temos escassez de intercessores? Será que nos nossos dias Deus também está olhando e está dizendo assim,
olhou para o Japão, olhou para Hamamatsu, olhou para a cidade e não achou um intercessor. E Deus ficou maravilhado não na maneira boa de dizer que está maravilhado, porque não havia um intercessor que pudesse velar diante do Senhor pelo homem, pela terra. Amém? Certo? Então Deus está buscando intercessores. Isaías 62, 6 e 7 diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós o que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Deus está dizendo: não me dê descanso. Esteja constantemente diante do trono. E não é importunar no sentido de deixar Deus irado. É de fazer lembrança diante do Senhor. Amém? Deus diz, ele colocou os intercessores sobre as muralhas de Jerusalém. Amém? Todo dia e toda noite. Ou seja, de dia tinha intercessor, à noite também tinha intercessor. Tinha pessoas vigiando, tinha pessoas guardando. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Nós chegamos a Jesus porque alguém orou por nós. Você está entendendo isso? Você chegou a Jesus, você conheceu a Deus, teve entendimento das coisas de Deus porque alguém esteve orando por você. Não há um único filho de Deus que nasça e não foi gerado em oração, que não foi gerado em intercessão. Para você ter ideia, Jesus é o intercessor que intercede por nós até os dias de hoje. Ele vive para interceder. E ele convoca a gente para interceder com ele. Ele diz, eu estou chamando você, amém? Deus está chamando quem está assistindo esse vídeo pelo YouTube para interceder, amém? Deus ama intercessores. Ele está chamando intercessores. 1 Timóteo 2:1 diz, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, orações e intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Ele está dizendo, ore por todos os homens. Ore por aqueles que você acha que são bons. Ore por aqueles que você acha que são maus. Ore por aqueles que você tem afinidade, diz, eu gosto de fulano. Ore também por aqueles que você fala, eu não tenho muita afinidade com fulano, não vou muito com o temperamento dele. Ore por ele. Deus não está dizendo para você orar apenas por quem você gosta. Deus está dizendo, ore por todos os homens. Interceda por todos eles, amém? Então o Senhor está buscando. Em Ezequiel 31, novamente o Senhor diz, busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não destruísse, mas ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Deus estava buscando um homem, uma mulher, alguém estava buscando um intercessor para orar e se colocar na brecha, para que o Senhor que não destruísse com maldição, com indignação, com furor. E ele não encontrou. E o que aconteceu? Veio a destruição. Caiu-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Olha para você ver como que é. Deus está dizendo aqui, olha, eu estou para destruir. Mas se alguém entrar na brecha, eu não vou destruir. Eu estou para destruir, mas se alguém entrar na brecha, eu não vou destruir. Deus está dizendo, eu preciso de um intercessor. Eu preciso de um intercessor para a nação. Eu preciso de um intercessor para a família. Eu preciso de um intercessor para a sua casa. Então tem coisas que se nós não orarmos, vai acontecer de ruim.
Mas se a gente orar, Deus poupa. Você já viu alguns testemunhos de pessoas que foram livres da morte? Aquelas mães, né? Aquelas mães de oração. Eu ouço tanto testemunho de pessoas que foram alcançadas, às vezes estava nas drogas, estava ali numa boca de fumo e alguém chegou com uma arma e disparou a arma e a arma falhou e a pessoa pôde sair correndo. Pessoas que estavam às vezes no trânsito dirigindo e de repente teve um acidente e o carro meio que foi para encapotar e um anjo, a pessoa diz, algo segurou aquele carro que não permitiu cair. Alguém que estava numa situação de perigo, de morte, de destruição, e de repente recebeu um livramento que diz, só Deus, alguma coisa sobrenatural aconteceu para impedir. E aí depois aquela pessoa fica sabendo que naquele exato momento alguém estava orando. E era lá uma mãe, era lá um intercessor, alguém que Deus disse, ore por fulano agora. E exatamente no momento que a pessoa se colocou para orar, ouviu, atendeu a chamada de Deus, se prontificou, o Senhor pode usar a oração dela para trazer livramento para aquela pessoa. Amém? Então Deus levanta pessoas para orar para trazer livramentos. Amém? A gente diz algumas coisas, a gente está acostumado a dizer, aconteceu isso, Deus queria que acontecesse. Eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes deseja que ele chegue ao arrependimento. Se Deus não tem prazer na morte dele e antes deseja que ele chegue ao arrependimento, então existe alguma coisa nesse processo que precisa entrar em atuação. E aonde entra a nossa oração, amém? Aonde entra você se colocando na brecha, para que Deus não traga juízo, porque Deus é justo. Deus é justo, amém? Ok, queridos, estão acompanhando aí? Amém? Vamos pegar alguns exemplos de intercessores. Vamos começar aqui com Moisés. Amém? Moisés foi um grande intercessor. Êxodo 32, 31, 32 diz assim: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. E agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Amém? Perdoa-lhe o pecado ou me risque do livro, do teu livro. Pense que nível de intercessão, que nível de intercessor, que entra em prol do povo. Moisés, ele era o tipo de intercessor sacerdotal. Você sabe o que é o intercessor sacerdotal? É aquele que entra diante de Deus por uma causa do povo. Ele representa alguém diante de Deus. Ele entra como a causa fosse sua. Ele toma o ponto de Moisés dizer assim: Senhor, perdoa o pecado deles, ou então me risque do teu livro. Moisés tinha conhecimento de causa. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia por que estava intercedendo. Ele entendia que até o próprio Deus tinha levantado ele para guiar aquele povo, amém? E guardar aquele povo. Dirigir aquele povo. Liderar aquele povo. E foi Deus que escolheu tirar o povo do Egito. E Deus conhecia o povo que ele estava tirando do Egito, amém? Mas Deus é justo. Deus é justo. Ele não tolera a injustiça. Não é Deus que é mau, é o homem que é mau. E por isso o homem precisa de alguém que interceda, se coloca entre ele e Deus. E Deus levanta alguém para se colocar. E esse homem, Moisés, se colocou como um intercessor sacerdotal, que representou o povo diante do Senhor, amém? Que levou a causa do povo diante de Deus. Outro intercessor, Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 3, versículos 19. Amém? Daniel foi alguém que foi chamado. Daniel tem a característica da intercessão por identificação. Amém? O que é um intercessor? Que ele se identifica com uma causa.
Ele é o quem se coloca junto com o povo pelo qual ele está intercedendo. Daniel chega diante do Senhor e ele se apresenta diante do Senhor fazendo confissão do pecado do povo. Mas ele não diz assim, esse povo pecou contra o Senhor. O que Daniel fala? Daniel chega diante do Senhor e ele diz, nós temos pecado contra o Senhor, amém? Certo? Então Daniel, ele se apresenta diante do Senhor. Daniel 9, 4 ao 5 diz assim, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Olha o que Daniel faz. Ele faz uma intercessão por identificação. Ele diz, nós temos pecado. Nós temos nos apartado dos teus caminhos. Nós temos ferido os teus mandamentos, amém? Nós não temos obedecido ao Senhor. Nós temos sido rebeldes. Então, nós temos a intercessão sacerdotal representada por Moisés. A intercessão por identificação e o intercessor de guerra. Daniel se apresenta como um intercessor por identificação e o intercessor de guerra é aquele que entra em níveis de batalhas no reino do Espírito, amém? Para desbloquear aquilo que está impedindo o agir de Deus e a vontade de Deus ser consumada na terra. Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13 diz assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Amém? Então, o que é isso? É a oração de guerra. É a oração que você entra destruindo as fortalezas, os impedimentos para que a mensagem de Deus chegue e o plano e o propósito de Deus seja cumprido. Amém? Jesus, que é o maior de todos os intercessores. Jesus, ele representa o maior intercessor, o intercessor de todos os intercessores. Ele intercedeu o tempo todo que esteve aqui na terra e continua a fazê-lo no céu, à destra do Pai. Por isso a Bíblia diz que Jesus intercede por nós. Intercede até hoje. E ele vive para interceder. Amém? Então diga, Jesus é o meu intercessor. Ele é o nosso intercessor legal. Ele entrou diante da presença do Pai. Amém? Né? Ele entrou diante da presença do Pai e intercedeu por nós. Isaías 59:16 nos fala que viu que não havia ajudador algum e maravilhoso que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Quem foi o próprio braço de Deus? Diga Jesus. Jesus foi o braço de Deus, atuando na terra, o qual Deus levantou para interceder por nós. Jesus, quando esteve aqui, estava sempre orando. Jesus orou por Pedro. Ele intercedeu por Pedro. Ele intercedeu diante do Pai por Pedro para que Satanás não tragasse a vida de Pedro. Ele diz, Pedro, eu intercedi ao Pai para que a tua vida não fosse ceifada. Eu intercedi. Agora, pense, Jesus intercedeu por mim e por você. Jesus, no seu ministério, constantemente estava orando. Ele subia, retirava-se, ia para o monte e estava sempre orando ao Pai. Amém? Marcos 1,35 diz assim, que tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava.
Orava por quem? Por nós. Orava pelo povo pelo qual ele ministrava. Orava por aqueles que haviam de receber a salvação. Então Jesus é o nosso intercessor legal. Se nós estamos aqui hoje, é porque ele se colocou na brecha em nosso favor, amém? É porque ele tampou a lacuna que havia entre nós e Deus. É porque ele se tornou uma ponte de conexão do homem para com Deus. É porque ele, com a sua própria vida, intercedeu por nós, amém? É porque ele nos amou de tal maneira que João 3,16 diz que ele amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo ser que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse a respeito do seu relacionamento conosco, com seus amigos, ele diz: ninguém tem maior amor do que este, do que eu, de dar a própria vida pelos seus amigos, amém? Então ele foi o intercessor que orou, ele foi o intercessor que derramou a sua vida na cruz do Calvário por nós. Ele foi o intercessor que derramou gotas de sangue ali, naquele jardim do Getsêmani, em momentos de aflição que antecediam a sua crucificação. Ele orou, ele intercedeu diante do Pai, por nós, amém? E quando ele estava lá na cruz do Calvário, que as pessoas estavam zombando dele, ele olhou e disse: Pai, não lhe imputem esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Olha, Jesus no seu momento mais difícil, nosso intercessor, assumindo nosso lugar, como pecador, sem temor nenhum a Deus, ele dizendo: Pai, não lhe impute esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Então o intercessor, querido, na figura de Jesus, representando Jesus, não é alguém que entra diante de Deus para trazer acusação, mas é alguém que entra diante de Deus para que o Senhor tenha misericórdia, amém? E traga livramento. Amém? Glória a Deus. Então Jesus é o intercessor sem tréguas por nós na presença do Pai. Ele advoga a nossa causa, intercede pela igreja para que alcancemos o seu propósito na terra. Amém? Outro intercessor, o Espírito Santo. Amém? O nosso intercessor existencial. Jesus, o nosso intercessor legal, ele assumiu a legalidade, assumiu o nosso lugar. E o Espírito Santo, o nosso intercessor existencial. Por que nosso intercessor existencial? Porque ele está com você. Amém? Jesus está à destra do Pai. E de lá da destra do Pai, ele intercede em nosso favor. O Espírito Santo não está lá no céu. O Espírito Santo está onde? Com a sua igreja na terra. É por isso que Apocalipse diz: e o Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo diga: venha, porque ele não está lá, ele está aqui, com a igreja. Então ele é o intercessor existencial, amém? Ele está conosco todos os dias da nossa vida, amém? Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei outro da parte do Pai, igual a mim, e ele estará com vocês todos os dias, amém? Né? Até a consumação do século. Ele estará presente em nós, e ele é o nosso intercessor em nós. Digo, o Espírito Santo é o intercessor em nós. Diga, Jesus é o intercessor diante do Pai, à destra de Deus. Jesus do céu intercede por nós. O Espírito Santo em nós intercede por nós e através de nós. Amém? Quando nós falamos, diz o Espírito Santo intercedendo nas nossas vidas. Que privilégio, diga que privilégio. Amém? Orar é um tremendo privilégio, né? É uma tremenda responsabilidade. Nesta importante tarefa de orar, o Espírito Santo nos auxilia de duas formas. Ele nos ajuda quando oramos e orando por nós.
A palavra nos fala para nós orarmos no Espírito. Amém? No Espírito. Diga, orar no Espírito. Judas, versículo 20, nos diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Amém? O que a oração que nós fazemos no Espírito provoca em nós? Diga, edificação. Nos fortalece. Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Santo, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração que Deus nos convida a fazer é orarmos no Espírito. O Espírito Santo, como um intercessor existencial, ele está em nós. E ele quer falar por nós. Ele quer ministrar em nós. Por isso a Bíblia nos diz, Romanos capítulo 8 diz, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito sonda e conhece as profundezas do Espírito, e ele conhece a mente de Deus, e é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos seus, por nós, e é segundo a vontade de Deus que ele intercede através de nós. Aqui está falando de um nível de intercessão mais profunda ainda, que é a intercessão no Espírito, que é a oração em línguas, amém? Olha que poderoso. Quando nós oramos, intercedemos e gememos no nosso interior, orando no Espírito, nós estamos falando a linguagem celestial, amém? A linguagem do Espírito toma as nossas vidas e a gente já não passa a orar mais aquilo que a gente quer orar, mas a gente começa a orar aquilo que Deus quer que você ore. Você talvez, se orasse com a sua mente, jamais faria alguns tipos de orações. Mas quando você se coloca a orar no Espírito, o que acontece? Você começa a orar segundo a vontade de Deus e não segundo o que você quer. Porque você passa a orar segundo as intenções e o que Deus vê que é melhor e o que Ele sabe que é melhor. Por isso, Judas, versículo 20, diz que a oração no Espírito traz o quê? Edificação pessoal também. Às vezes você está intercedendo, o Espírito Santo está orando, usando você para interceder por alguém, ou até mesmo por situações na sua própria vida, aonde você desconhece, aonde você talvez não tenha um entendimento total, e aonde talvez você jamais oraria daquela forma se não fosse orando no Espírito. E aí o Senhor começa a edificar. Diga, a oração no Espírito, a intercessão no Espírito, traz edificação. Edificação, amém? Né? Então, são coisas muitas vezes complexas, né? Demais para ser expressas em simples palavras. Por isso que às vezes nós não sabemos orar como convém. Mas quando nós oramos no Espírito, o Senhor usa palavras que nós não podemos muitas vezes entendê-las, mas que o nosso Espírito entende e compreende. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 19, nos diz que o Espírito Santo, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. Paulo estava orando aqui com gemidos, dores no seu interior, orando até que Cristo fosse o quê? Gerado naqueles discípulos, amém? Então, quando nós estamos orando no Espírito, essa oração está gerando edificação, porque oramos segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo sabe o que você precisa. O Espírito Santo sabe o que o teu pai, tua mãe, teu filho, tua esposa, teu esposo, ele sabe o que a igreja precisa, amém? Ele conhece a mente de Deus.
E quando Ele intercede em nós e através de nós, coisas maravilhosas vão começar a acontecer. Então nós temos Jesus como nosso intercessor legal e o Espírito Santo como nosso intercessor existencial. Amém? E Ele está aqui nessa noite. Amém? Diga, Ele está na minha vida. Ele intercede por mim e através de mim. Amém? Então Deus está chamando. Deus está nos convocando, convocando você para ser esse canal de Deus, a essa chamada de Deus, para ser esse homem e essa mulher que vai se colocar na brecha, que vai dizer, Espírito Santo, eis-me aqui, pode usar a minha vida, porque eu estou aqui pronto para que o Senhor possa me usar, amém? Fala comigo, ministra o meu coração, eu tenho certeza, você vai experimentar de coisas maravilhosas na sua vida, amém? Você vai começar a ver respostas de Deus na tua direção, na tua casa, na tua família, amém? Que o Senhor possa te usar grandemente. Vamos ficar em pé?